Olá! Seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vindo a mais este conteúdo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos juntos refletir sobre o tema de hoje, mas não antes realizarmos a nossa tradicional preparação. Convido a todos para que fechemos os olhos a partir deste momento e possamos respirar de uma maneira mais profunda e serena, mentalizando que ao nosso redor estão os nossos queridos benfeitores espirituais, entre eles o nosso anjo de guarda, que muito nos ampararam, nos fortaleceram e nos protegeram até este momento. É com eles que nos elevamos até Maria de Nazaré, onde mais uma vez rogamos o seu carinho, a sua luz e o seu amor. É contigo, Mãe, que chegamos até Jesus, nosso mestre, amigo e irmão. Contigo, Jesus, nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos por mais este momento de reunião e reflexão em seu nome, e por toda a nossa vida. Rogamos ainda que a sua paz esteja em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, mês de junho, você já sabe, é o mês dos namorados, onde a paixão, ao menos no Brasil, em que a data é celebrada, mais uma vez eclode no sentido comercial. Mas, como já dissemos aqui no canal mais de uma vez, essas datas comemorativas são úteis não apenas para o comércio, mas também para nos fazer refletir a cada ano sobre o seu significado. O Dia dos Namorados, como o próprio nome diz, celebra o namoro, a paixão, o arder do corpo frente ao outro, o calor que está mais relacionado à matéria, ao material, que faz realmente o nosso coração pulsar por aquela pessoa, os nossos pensamentos ficarem fixados na mesma e assim por diante. Ah, o amor, tão ilusório, sentimento, tão ainda obscuro aos nossos olhos da ciência e da mente, que nos faz muitas vezes ousarmos ou deixarmos de ser nós mesmos em prol de outra pessoa. Mas vamos deixar de divagar aqui poeticamente para refletir sobre o tema em si. Afinal de contas, para o Espiritismo, o que significa o amor a uma mulher, a um homem, um amor em geral? Desse do sentido carnal, no sentido de namoro. Você sabe que um dos fundamentos primários do Espiritismo é a continuidade da vida. Nós seguiremos aquilo que nós somos e construímos dentro de nós, tanto no coração quanto na mente. Através das nossas experiências de vida, nós vamos acumulando justamente esse conteúdo no nosso espírito. E através das reencarnações, nós eclodimos justamente aquilo que nós somos, reagindo às situações em que o corpo material, no mundo material, nos coloca. Logo, os relacionamentos na qual nos encontramos podem justamente, como dissemos, dar sequência a reencontros, a primeiros encontros ocorridos no passado, ou então ser uma expiação, ou seja, nós deixamos algo em aberto com determinada pessoa, nós erramos, nós pisamos na casca de banana e assim por diante, e nós devemos nos reencontrar com ela para que possamos sanar aquela dívida. Ou, como o conceito de expiação nos explica, nós iremos nos colocar no lugar daquela pessoa na qual nós fizemos o mal, para que possamos sentir na pele e assim não mais cair, através do arrependimento profundo, naqueles erros de outrora.
E é assim que os relacionamentos vão se enrolando, desenrolando e assim por diante. E deixando bem claro, obviamente, né? Isso ocorre tanto no sentido independente do gênero, independente da preferência da orientação sexual, ou seja, tanto hétero quanto homoafetivo, o relacionamento assim se desenvolve nestas mesmas características. E o que nós observamos hoje em nossa sociedade é que muitas vezes os relacionamentos, eles são descartados na primeira oportunidade. Como a vida materialista, como o sentido material ainda predomina sobre nós, nós muitas vezes julgamos esta vida como sendo a única. Ah, só se vive uma vez, é uma frase que a gente ouve bastante. E aí, nós queremos ser felizes a todo custo nesta vida. E quando passamos, portanto, por uma certa transtorno, por uma desilusão, por uma frustração, é natural que nós já partimos para outra. Já deixamos de lado tudo o que nós estávamos sentindo originalmente para viver nova experiência, mas com outra pessoa. Muitos de nós, inclusive, acabamos não trocando de família porque não é possível, mas que bate aquele desejo algumas vezes, é claro que bate. Agora, o mesmo não se pode dizer de um cônjuge, de uma cônjuge, enfim. Os casamentos, eles muitas vezes são trocados por experiências passageiras, por algo ilusórios, como as traições, e assim por diante. Sempre naquele desejo maior de saciar a carne, de saciar o desejo do corpo, de saciar a paixão ardente e temporária do nossa visão material, deixando de lado justamente os compromissos que temos no âmbito espiritual. E mais do que isso, se um relacionamento se formou, se um casamento se deu origem, nós somos levados a crer de que havia um mínimo de sentimento ali no início. É claro, considerando também ainda alguns costumes cujo casamento impera sobre outros interesses. Mas falando sobre o casamento tradicional, sobre um relacionamento tradicional, o que leva justamente duas pessoas diferentes a se unirem, se não o desejo de uma estar com a outra? Mas o que observamos é que isso justamente é descartado, de uma forma cada vez mais fácil, de algo que em troca que não nos leva a nada, como justamente as tentações pela traição. É sempre válido lembrar que um relacionamento, obviamente, ele é muito complexo. Por quê? Porque cada um de nós não se conhece plenamente. Nós não temos a menor ideia de como iremos reagir frente a uma determinada situação. E no dia a dia, quando estamos com outra pessoa, nós também lidamos com alguém que não tem conhecimento de si mesmo, que também não sabe como irá reagir a determinadas situações. Vejam, são duas pessoas aprendendo sobre si mesmas e tendo que, paralelamente, aprender sobre a outra. Logo, isso deixa o relacionamento muito complexo. Então, acima de tudo, para que haja a continuidade de um casamento, de um namoro, enfim, inicialmente deve-se ter a vontade de continuar. Mas essa vontade, muitas vezes, ela fica um tanto quanto nebulosa, ela fica meio que escondida, envolta ali dos problemas do dia a dia, da rotina, de algo que acontece. Vou falar para vocês, eu sou casado há mais de 10 anos e há 18 anos me relacionando com a mesma pessoa. Não é fácil. Nós brigamos mais, aliás, muito mais do que eu gostaria. Ficamos dias sem nos falar e assim por diante. Se nós levarmos em conta cada conflito, cada dificuldade, cada percalço, cada briga, os casamentos dificilmente durariam. Porque no momento, no calor da discussão, no calor do conflito, da briga, nós temos aquela vontade de jogar tudo para o alto e partir para uma vida desconhecida. Ah, vou morar sozinho, vou voltar a ser solteiro, ah, não quero mais saber disso daqui.
A pessoa só me entristece e assim por diante. É uma revolta, é ali um senso realmente predominante no calor da emoção. Mas depois, passado justamente o conflito, feito ali a reconciliação, mesmo que seja tímida e tal, parece que nós redescobrimos todas as qualidades que aquela pessoa possui e que nos fez nos apaixonarmos no primeiro momento. Os conflitos, as brigas ficam para trás. Nós até lembramos, mas elas nem de longe têm o mesmo peso no nosso coração do que tinham no momento do conflito. O que permanece, e o que eu particularmente observo, é justamente isso, essa redescoberta. Parece até que a gente fala para nós mesmos: ah, foi por isso que eu me apaixonei por ela. Ah, mas é disso que eu gosto nela. E assim por diante. Logo, se cedêssemos ao calor da emoção, do momento, muitas vezes depois bateria o arrependimento. Então aqui o fundamento é nós refletirmos bastante sobre trocar diversas experiências valorosas que nós temos com a pessoa e que ainda iremos ter por momentos pontuais de conflitos, de brigas, de discussões. É óbvio que se o relacionamento começa a ser pautado exclusivamente nos conflitos, há algo a se pensar. Se os dois estão com vontade de acertar juntos, por que então não unirem forças para ajustar esses pontos de discordância, olhando cada um dentro de si próprio, investigando juntos o motivo dos conflitos e assim buscar vibrar contra, agir contra, pacificamente para que não haja mais discussão? Se ambos têm vontade, por que cada um não pega ali o seu remo e começa justamente a remar contra essa maré de conflitos, de tempestade, de turbulência para reestabelecer a paz? E é óbvio também que aqueles relacionamentos em que o respeito infelizmente já se foi, em que há um desgaste aparente e que em certas ocasiões, infelizmente, há até um desrespeito, incluindo físico, ali a vontade já não existe. O próprio Espiritismo, claro, ele é a favor do casamento, não do casamento civil, obviamente, ou de rituais matrimoniais, mas da união entre as pessoas para a formação da família. Mas é claro que até ele também pondera os limites. Uma pessoa, obviamente, não pode se submeter a uma humilhação íntima e pública em prol do outro. Se o outro não tem vontade de continuar, realmente a relação ela fica difícil. E por fim, há uma moda aí atual rolando, há algo aí acontecendo, né, que são os relacionamentos abertos, onde o casal mantém uma relação, mas cada um é livre para ir para onde quiser, sair, também se relacionar, ficar, se encontrar com outras pessoas. Olha, isso nos lembra bastante o tempo antigo e até o atual em algumas culturas, que mais se caracteriza como poligamia. Ou seja, um homem tem várias mulheres e uma mulher tem vários homens. Porque o relacionamento aberto, muitas vezes, nos leva a essa conclusão. Poxa, você é casado, é casada, está em um relacionamento sério com uma pessoa, então por que você está aqui saindo, se encontrando com outra pessoa que não tem relação com o seu relacionamento atual? Ah, mas eu amo ele, eu amo ela, isso daqui é só uma noite, é pura diversão. Se a diversão impera sobre o relacionamento na qual nós firmamos, na qual nós temos responsabilidade, então nós já deixamos o relacionamento em segundo plano e ficamos ali sob um disfarce. Ah, mas eu amo ele, amo ela, o casamento deve durar porque eu quero ficar com ele ou ela durante o resto da minha vida. Mas então por que não está se encontrando com ele? Com o marido, com a mulher, enfim,
porque precisa de outra pessoa para saciar o desejo, significa que a pessoa atual na qual nós estamos juntos, no matrimônio, não é capaz de saciar os nossos desejos, devemos procurar fora? Então essa de relacionamento aberto até nos leva a refletir acerca da pergunta 701 do Livro dos Espíritos. Vamos a ela. Kardec pergunta à espiritualidade: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é a mais conforme à lei natural? E eis que os espíritos respondem: a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade. Bom, então o que os espíritos estão nos mostrando? De que realmente num relacionamento aberto, na poligamia, por mais que tenha outro nome, o que pondera é a sensualidade, ou seja, a aproximação de seres que se ligam devido ao corpo, à matéria, ao sensual, à promiscuidade muitas vezes. Se os espíritos respondem a Kardec dizendo que a monogamia é um progresso, é uma lei natural, é porque nós devemos nos unir com aquela pessoa e junto com ela atravessarmos as experiências daquela encarnação. Renunciarmos muitas vezes às nossas preferências, às nossas condições, para satisfazer o conjunto. É aí, dentro de casa, dentro desse relacionamento, que nós vamos desenvolvendo nada mais, nada menos, uma visão e uma prática menos egoísta, aquela que unicamente nos favorece para que possamos agir favorecendo o conjunto. E isso começa num relacionamento a dois. Então os espíritos são bem claros e o raciocínio nos leva a dizer: se Jesus aqui esteve entre nós, nos ensinando a amar o próximo como a si mesmo, perdoar os inimigos e assim por diante, é porque o nosso propósito é aprender a conviver coletivamente. Se nós cedemos de forma constante aos nossos desejos, traindo aqueles que deixamos em casa ou assumindo aí uma poligamia disfarçada, nós estamos disfarçando e retornando aos nossos instintos mais naturais. Se nós não aprendemos a renunciar àquilo que apenas nos favorece, nós não seremos capazes de viver em prol do coletivo. E é isso que o relacionamento nos ensina. Então, nesse Dia dos Namorados, gostaríamos de relembrar mais uma vez esses ensinamentos valiosíssimos dos espíritos, a importância e a reflexão em torno da monogamia, da formação da família, dos relacionamentos em geral. Ah, e vale dizer que família aqui não é exclusivamente do ponto de vista biológico. Pode ser adotivo, sem dúvida alguma. Então, que lembremos dos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos. Valorizemos cada vez mais a pessoa que está ao nosso lado e tenhamos consciência de que aquilo que nós renunciamos nesta vida, haverão muitas outras na qual nasceremos novamente solteiros e assim poderemos aproveitar mais um pouco da matéria que em alguns momentos nós possamos sentir falta agora. Mas o mais importante é valorizar o compromisso que nós temos com aquela pessoa, com os nossos ao nosso redor. Sem dúvida alguma, estaremos ali vivenciando, praticando, exercendo e o principal, testemunhando os ensinamentos de Jesus. Então vamos nesse instante juntos vibrarmos, partirmos para as nossas vibrações de hoje. Convido a todos mais uma vez a fecharmos os olhos para que possamos retomar a sintonia inicial e assim possamos unir os nossos pensamentos em vibrações de amor. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, vibrando principalmente por aqueles que estão aflitos, desesperados, devido a catástrofes,
há guerras. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, por esta pátria amada, envolvendo os nossos irmãos que estão nas ruas, sozinhos, entregues à fome, ao frio. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos pelos asilos, orfanatos, cadeias. Por todos os lares da terra, em especial a nossa casa, onde rogamos mais uma vez que Jesus possa descer sobre o nosso lar a sua luz, a sua paz, chegando a cada cômodo, a cada cantinho e envolvendo os corações dos nossos. Vibramos também pelo CEF, por esta casa que nos dá a oportunidade de reflexão e trabalho, por todas as casas espíritas e por todas as religiões. Vibramos em especial por aquela pessoa que sabemos mais carecer dessas energias neste momento. Aproveitamos para pedir licença e vibrarmos por nós mesmos. E vamos assim partindo para o passe de hoje. Nesta vibração, nesta sintonia, nós rogamos que a espiritualidade maior possa derramar sobre nós as suas maiores dádivas, a sua luz mais radiosa, que esse fluido nos toque da cabeça aos pés e revigore o nosso corpo físico. E que aproveitemos esse instante de oração para abrir o nosso sentimento, permitindo que Jesus toque o mais profundo do nosso coração, revigorando também a nossa consciência, renovando a nossa alma. Nós também rogamos que neste instante os recipientes, os copos com água que preparamos sejam fluidificados, mentalizando mais uma vez que a luz do alto desce sobre esse líquido e radiosamente vai reestruturando, revigorando todas as moléculas, toda esta água, para que ao ingerir possamos sentir mais este amparo vindo do alto. Assim agradecemos a Jesus por mais este momento de reunião em seu nome, agradecemos a Deus por todo o amparo, e vamos assim juntos elevando o nosso pensamento e rogando graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, sua atenção. Lembramos a todos que para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam, fortaleçam esse trabalho. Não deixe também de curtir este vídeo. É importante para que este conteúdo seja cada vez mais valorizado. Eu me despeço por aqui, desejando a todos um dia, um mês, um ano, uma vida inteira de namoro, de ótimos relacionamentos, sempre ao lado do nosso querido Mestre Jesus. Um grande abraço. Tchau!